Que bom estar com vocês aqui para continuarmos estudando a Bíblia. Hoje um assunto que não deveria ser polêmico, mas é polêmico, e por isso que é bom o assunto de estudar, não é? É polêmico porque tem como responder, é bom de se estudar o assunto polêmico porque tem como resolver na Bíblia e também nos escritos de Ellen White. Que Deus abençoe a você que veio, que você que está vindo todas as noites, ou que você que não veio também todas as noites, não importa, se você está podendo vir de acordo com as suas possibilidades. Não tenha nenhuma dúvida que Deus tem bênçãos para você. Eu espero que você saia daqui da igreja hoje melhor do que você veio. E você que também nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a você, obrigado pelo carinho. E a nossa palestra de hoje, queridos, será uma palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo. Não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia e por Ellen White. Na verdade, não tem nenhum pensamento meu ali. Há uma crença, hoje em dia, queridos, de que o povo remanescente, o que é o termo remanescente? O remanescente quer dizer o resto, o restante. Há uma crença em alguns meios dissidentes de que a igreja de Deus são aqueles que saem fora da igreja e formam um grupo menor, que seria remanescente ou restante. Só que você vai ver nessa noite, com base na Bíblia e com base nos escritos de Ellen White, que as pessoas que afirmam essa barbaridade, primeiro, não conhecem o conceito de remanescente na Bíblia, e segundo, desconhecem ou distorcem totalmente os escritos da senhora Ellen White. E o título da palestra dessa noite é esse: o povo remanescente virá de Babilônia ou irá para a Babilônia? Você sabe que o termo Babilônia, na Bíblia, ele significa confusão. E se refere à confusão religiosa que há em nossos dias. Hoje em dia, especialmente no Brasil, pelo menos onde eu sei, por dia se abrem dezenas de igrejas novas, você vai em cada esquina ter uma igreja com um nome diferente. Para você ter uma ideia, no Brasil tem umas igrejas com os nomes exóticos. Tem uma igreja que se chama assim, a Igreja do Cuspe Divino. Existe? Não vou dizer a cidade só, não é? Mas existe. Tem uma outra assim, a Igreja de Deus que desce a lenha no diabo. Parece até gaúcha essa igreja, né? O gaúcho que fala muito descer a lenha. Mas, gente, tem igreja para todos os gostos, tem nome para todos os gostos, tem doutrinas para todos os gostos. E no meio dessa confusão religiosa, Apocalipse 18, verso 4, tem um convite assim: sai dela, de Babilônia, saia da confusão religiosa, povo meu. Muito obrigado, meu irmão. Diz assim: saia da Babilônia, da confusão religiosa, povo meu. Então vocês perceberam? Só pelo título você já pode perceber que na Bíblia, o povo de Deus virá de Babilônia, não irá para a Babilônia. Como é que vai sair daqui para se misturar à confusão religiosa que há no mundo? Então vamos ver se o que esses dissidentes afirmam está correto. Eles não gostam que chamem eles de dissidente, né? Mas tem vários outros termos que é a verdade. Tem uns que não creem na Trindade, eu chamo de adventista jeovista, né? Seria mais honesto ir para o salão do reino e ficar lá, com os amigos testemunhos de Jeová, do que ficar aqui dentro incomodando. Vocês não acham? Não crê na Trindade? Vai para lá. Não fica querendo nos obrigar aqui a aceitar uma crença antibíblica de que não existe a Trindade bíblica. Aí dizem que a Trindade é uma doutrina católica. Eu não sei de onde que tira essa barbaridade. Porque João 14,16, quando Cristo fala, eu rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador. Esse texto foi escrito no final do século I, e a Igreja Católica foi existir a partir do século III. Então, como é que a Trindade foi inventada pela Igreja Católica? Já existia na Bíblia muito antes. Então, tem gente que, ao invés de se preocupar em pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, ficam procurando chifre em cabeça de cavalo. Essa que é a realidade. Vamos entender então, queridos, sobre o remanescente. Não está com bateria, eu acho. Porque nem a luzinha aqui acendeu. Deixa eu dar uma olhadinha. Ou está desligado e eu não liguei. Ah, estava desligado. É ignorância minha. Agora sim. Vou começar com uma declaração do White State, que é um órgão oficial da igreja. O relatório que a senhora White predisse a apostasia de todas as igrejas adventistas do sétimo dia está sem apoio.
Então algumas pessoas dizem que Ellen White escreveu que um dia todas as igrejas adventistas iriam se perverter ou se apostatar. Ela nunca escreveu isso. Quem diz isso foi porque não leu. Ou se leu, ele inventou uma coisa da imaginação dele. O órgão oficial da igreja no mundo, a respeito que contém as obras de Ellen White, que cuida delas, eles escreveram isso. Está no site do White State. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Quem estudar esse livro aqui não tem como sair da igreja, ou permanecer fora. Né? Olha o que ela fala aqui. Queridos irmãos da Associação Geral, testifica aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Pronto! Aqui já poderíamos encerrar a palestra, nós vamos continuar, porque isso aqui não é o bastante para muitos. Então vocês percebam, é muito claro que a Igreja de Cristo, mesmo que seja o quê? Débil e defeituosa, porque onde há ser humano há defeito. Tem gente que diz assim, eu não vou mais na igreja porque lá tem seres humanos imperfeitos. Então eu não sei em que igreja essa pessoa vai ir. Se você conhece uma igreja que não tem nenhuma pessoa pecadora, além da igreja do céu, que você não pode ir para lá ainda, não tem esse tipo de tecnologia, para você viajar até lá, então você tem que me dizer aonde. Eu tenho um pensamento comigo, queridos. Eu prefiro ficar numa igreja com defeitos, mas que tem a doutrina bíblica, do que para uma outra igreja com defeitos que não tem a doutrina bíblica. Sabe que não é mais lógico isso? Todas têm defeitos. Por que eu não escolho aquela que tem a doutrina perfeita? Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda alma que a ele se achega com arrependimento e contrição. E pessoalmente, por meio do seu Espírito Santo, está no meio de sua igreja. Cristo está no meio de nós nesse momento, meus queridos amigos. Cristo está pessoalmente por meio também da pessoa do Espírito Santo, trabalhando no nosso coração. A você que acompanha pela internet, Cristo está com você. Porque Mateus 18:20 afirma, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Então Cristo não saiu de dentro da igreja. Então como é que eu vou sair de dentro da igreja se Cristo está aqui ainda? Não há desculpa para ser dissidente. Esse texto continua. Deus tem uma igreja, um povo escolhido. E pudessem todos ver como eu tenho visto, quão intimamente Cristo se identifica com seu povo, não se ouviria uma mensagem como essa, de que denuncia a igreja como Babilônia. Nos dias de Ellen White já diziam que a igreja adventista era Babilônia. Babilônia quer dizer confusão religiosa. Essa é uma desculpa diabólica para sair da igreja. Porque Ellen White falou que se as pessoas pudessem entender quão intimamente Cristo se identifica com o povo dele, jamais uma pessoa em são juízo chamaria a igreja adventista de Babilônia. E você vai ver em muitos sites da internet dissidentes falando disso aqui. Alguns mudaram o termo, depois eu vou contar para vocês o termo, mas o significado é o mesmo. A igreja, queridos, ela é militante e não é triunfante. Por quê? Ela vai ser triunfante quando Cristo voltar e glorificá-la. Enquanto isso, nós estamos militando, lutando para permanecermos ao lado de Cristo. E aqui fala o seguinte, a igreja militante não é agora triunfante, mas Deus a odeia, Deus a ama. E descreve pelo profeta como ele se opõe e resiste a Satanás, que veste os filhos de Deus nos trajes mais negros e corruptos, e pleiteia o privilégio de destruí-los. Os anjos de Deus protegiam-nos dos assaltos do inimigo. A igreja de Deus é militante, mas Deus a ama, e os anjos protegem os filhos de Deus. Então sair da igreja não há desculpa, queridos. Não há desculpa para formar grupos dissidentes, ou grupos de estudo por aí, que contraria tudo que está na Bíblia, e contraria tudo que a igreja explica. Não tem como, meus amados. E aqui continua.
Uma coisa interessante, antigamente, os dissidente é quem sai da igreja, né? Quer formar uma outra igreja, entre aspas, né? Eles acusavam a igreja de ser Babilônia. Depois que eles viram essas esmagadoras repreensões de Ellen White contra eles mudaram um pouquinho, né? Depois que perceberam essas repreensões, os dissidentes, ou rancorosos, porque normalmente a boa parte dos dissidentes são rancorosos, né? Tem rancor contra alguém, aí não reconhece que o rancor está cegando ele para as coisas espirituais, e o diabo aproveita. Mudaram o discurso hoje. Ao invés de dizer que a igreja é Babilônia, você sabe que tem um texto de Ellen White, eu não coloquei ele aqui, mas tem um texto que ela fala assim: se alguém disser para você que a igreja adventista da Babilônia, nem receba na sua casa. Você já ouviu alguém dizer e falar mal da igreja dessa maneira, de dentro do nosso meio? Se você recebe em casa, você está pecando. Não estou dizendo para você atropelar uma pessoa, mas é o seguinte: se for para discutir esse assunto, meu irmão, não vem aqui. Irmãos, isso é sério? Não é nem para receber em casa, porque está sendo enviado por alguém, e você vai ver no decorrer da palestra por quem. E quem afirma essa barbaridade de que o remanescente sairá de dentro da igreja adventista, essa pessoa não conhece o termo bíblico remanescente na Bíblia, e muito menos o livro A Igreja Remanescente. Se for verdade, queridos, que o povo de Deus vai sair do nosso meio, então todos devem se tornar adventistas da reforma, ao invés de criar outros movimentos separatistas. Sim, porque se a igreja remanescente sai do nosso meio, a que mais se aproxima é os adventistas da reforma que saíram do nosso meio, então todo mundo tem que ser reformista, não formar outro grupo dissidente. Vocês entenderam? Só que o reformista também é um grupo dissidente, não temos nenhuma dúvida disso, né? O que é remanescente na Bíblia, para você perceber que quem afirma que o remanescente sai da igreja está mais por fora aqui, arco de barril, vocês já sabem, né? Esse chavão nosso aqui dessa noite, dessa semana de oração. Na Bíblia, queridos, remanescente é um restante de pessoas que, diríamos assim, não dobrou os joelhos a Baal, a outro Deus, no decorrer da história. Queridos, uma coisa muito interessante. Deus sempre na história tem um povo restante e uma mensagem para aquela época. Nos dias do dilúvio, quem era o remanescente, o restante daquele mundo? Noé. Ele é chamado de pregador da justiça, ele mais 7 pessoas, 8 pessoas foram remanescentes. Qual era a mensagem presente para aquele período? Vai vir água sobre a terra. Depois Deus teve Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abrão, não é? Que depois se tornou Abraão, ele morava no meio de uma família que tinha costumes pagãos, e Deus pediu para ele ser um remanescente, ele um restante, o que sobrou da família, para que Deus pudesse dar uma mensagem presente por meio de Abraão. E qual era a mensagem? Existe um único Deus verdadeiro. Os outros deuses das nações pagãs são deuses falsos. Vocês perceberam, queridos? Um remanescente com uma mensagem presente. Ló também condenou a cidade Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. O remanescente de Deus, o que restava dele, que não dobrou os joelhos a outro Deus, dentro da cidade de Sodoma e Gomorra aqui, era quem? Era Ló. Então vocês perceberam? Deus tinha um remanescente, que as filhas dele, apesar de serem influenciadas pela cultura, elas também tinham seu lado bom. Eles eram remanescentes com uma mensagem presente. Pelo comportamento deles, eles pregavam a pureza sexual. Sendo que Sodoma e Gomorra havia o sexo livre. Homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem e seres humanos com animais. E até com as crianças. Porque você lê Gênesis 18, diz que desde o menor até o maior se corrompeu diante de Deus. Você tem uma ideia como era aquelas duas cidades. Israel também foi um remanescente, queridos. Se você perceber, quando Deus chamou o povo de Israel, não foi para eles serem os únicos salvos. Você lê Zacarias 8, 20 a 23, e percebe que por causa do exemplo do povo de Israel, muitos povos e nações poderosas viriam adorar a Deus por causa deles. Porque o que eles iam ver?
Nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está no meio, está com vocês. O povo judeu era o remanescente dentre as culturas do mundo, para que eles tivessem uma mensagem presente também, que Deus é o único Deus verdadeiro. E por meio do exemplo deles, as pessoas viriam adorar a Deus. Queridos, por meio do nosso exemplo como igreja, as pessoas estão vindo até nós e dizer assim, olha, eu quero adorar o Deus que você adora. Eu quero conhecer o Deus que você conhece. Será que o nosso exemplo está sendo suficiente para contagiarmos as outras pessoas com a beleza da mensagem do Evangelho que nós recebemos? Isso é algo para nós pensarmos. Só que depois do povo de Israel, Deus trouxe um outro remanescente do meio do mundo. Os 12, a igreja apostólica. Ele prometeu aos apóstolos e a outros discípulos que estavam com os apóstolos que ele derramaria o poder do Espírito Santo e eles pregariam em todas as regiões do mundo através do dom de línguas bíblico. Esse foi o remanescente de Deus para pregar uma mensagem presente. Que mensagem? Que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e hoje está no céu. Essa era a mensagem presente. Depois veio a reforma protestante. Olha o que diz o livro A História da Redenção, página 354. Os que receberam as grandes bênçãos da reforma não foram avante na trilha tão nobre e aberta por Lutero. Apesar de Lutero ter começado a reforma protestante e muitos protestantes não seguirem pelo caminho, pela trilha que ele abriu, Ellen White menciona claramente que a reforma protestante, por meio de Lutero e outros reformadores, eles foram o remanescente de Deus nesse período aqui, para que verdades bíblicas esquecidas voltassem à nossa luz. E depois da reforma protestante, Deus tem uma igreja remanescente. E aqui tem as características dessa igreja. Isso não quer dizer, queridos, que só adventistas são salvos ou só eles são da igreja remanescente. Porque os filhos de Deus estão em todas as igrejas. É claro que você estar aqui é muito melhor, é mais fácil, você não precisa ouvir o convite, sai da confusão religiosa, povo meu. Só que tem um detalhe, se você for adventista só no sétimo dia, e não for adventista do sétimo dia, você não faz parte do remanescente de Deus. Você entendeu a diferença? Uma coisa é ser adventista no sétimo dia, outra coisa é ser do sétimo dia. Placa de igreja não garante você no povo de Deus. Você tem que pertencer a Jesus. E você tem que parar também de ter comportamentos, ser um cristão de dupla personalidade. Você é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. É um santo ou santa na igreja e é o demônio em casa. Não pode. Ou você é santo de Deus ou você é demônio. Não pode ser as duas coisas. Então o seu comportamento tem que refletir, a sua luz tem que refletir dentro da igreja, na sua casa. Na forma como você trata a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos. Senão você não faz parte da igreja remanescente, do restante de Deus. Só que aqui menciona que esse remanescente tem duas características. E o mundo não quer nem saber dessa primeira aqui especialmente. Irou-se o dragão. O que é dragão na profecia bíblica? De acordo com Apocalipse 12, 7 a 9. Satanás, é um símbolo de Satanás. E mulher em profecia, de acordo com 2 Coríntios 11, 2, é igreja. Então irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar, ou seja, fazer guerra mesmo, com os restantes, que é a mesma coisa que remanescente. E quem são esses restantes, ou remanescente? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus não é só Ellen White, são todos os profetas. São os profetas da Bíblia e também Ellen White, porque ela também foi profetisa. Então o testemunho de Jesus é o dom profético de acordo com o Apocalipse 19, 12. Só que não é só Ellen White, é a Bíblia também. Tá ok, queridos? Isso é bom nós termos em mente. Para nós explicarmos isso para um irmão protestante. Se nós dissermos para o irmão protestante, qual é o espírito de profecia em Apocalipse 9, 10? É Ellen White. Opa, mas e a Bíblia, onde é que fica? Então, é a Bíblia e também Ellen White. Porque ela foi usada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou esse livro aqui. Certo? E agora tem uma coisa importante, queridos. Todos são chamados para sair do meio da confusão religiosa na Bíblia. Vocês perceberam uma coisa? Quando Deus tem um remanescente, Ele tem uma mensagem presente. O que Deus faz com essas pessoas? Abraão permaneceu no meio dos parentes dele? E a igreja apostólica ficou no meio do judaísmo puro e puro? Não.
A reforma protestante continuou dentro do catolicismo? Não. Olha o que acontece, gente. Deus chama o remanescente para ser do meio da confusão religiosa, mas nunca para ser do grupo remanescente. Deus nunca chama alguém para ser de dentro do grupo remanescente mesmo. Ele chama para ser da confusão religiosa. Agora, do grupo remanescente de Deus, no decorrer da história, ele nunca chama para sair fora. Porque já está no remanescente de Deus, não tem por que sair. Né? Essas pessoas são escolhidas para formar o grupo que pregará a verdade presente ao mundo e não para promover dissidências. Então isso é muito claro. Agora vamos responder à pergunta. O remanescente ou o restante sairá da igreja adventista? Olha como que é Apocalipse 18:4 na compreensão de Deus. E depois você vai ver como é que é na compreensão dos dissidentes ou dos que pensam em ser da igreja. Na concepção de Deus, Apocalipse 18:4, que convida os filhos de Deus de todas as igrejas para se unirem a nós em adoração ao Criador no sábado, Deus interpreta o texto assim. Então ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Assim é como Deus expressa o texto. Agora, o dissidente parece que ele tem uma paixão por querer saber mais do que Deus. Sabe como é que ele reinterpreta esse texto? Mesmo que inconscientemente, é assim, ó. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: entrem nela. Ao invés de sair da Babilônia, entrem na Babilônia. Entrem na Babilônia, vocês, povo meu, para que vocês participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela os atinjam. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, qual das duas traduções bíblicas vocês vão escolher? A dos dissidentes que pede para nós entrarmos na Babilônia, ou a de Deus que pede para sairmos da confusão religiosa? Qual das duas traduções vocês preferem? Eu prefiro a primeira. Quem prefere a segunda aqui, levante a mão. Graças a Deus que ninguém prefere aqui, né? Por pastora Terezinha, que problema você ia ter, hein? Se alguém levantasse a mão aqui e quisesse a segunda, não ia ter problema, que eu já ia te ajudar hoje. Tinha que fazer uma comissão e já cortar aqui. Mesmo não sendo parte, eu ia suscitar essa comissão. Porque você aceitar essa tradução do dissidente aqui, dá licença. Se você aceitar essa tradução, você vai escolher ser o joio e não o trigo. E em Mateus 13, 24 a 30, o que diz que acontece, queridos? Isso aqui é importante. Deus não prometeu que você viveria no meio de pessoas infalíveis. Se você tem isso na Bíblia, me mostre, mas não existe. Quando Cristo conta a parábola do trigo e do joio, o trigo é a planta boa, o joio é a planta ruim, a erva daninha. Ele falou assim, que nos últimos tempos as duas ervas iriam crescer juntas na igreja. Então, se você sai da igreja por causa de pessoas que te ofenderam, ou que você não gostou, meus queridos, é claro que é fundamental nós irmos na igreja para termos amigos. Nós não vivemos sem amigos, especialmente irmãos da fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você do coração. Se você depende de pessoas para você vir na igreja, você vai sair daqui rapidinho. Porque o único que não falha com você é Deus. Seus irmãos na fé, o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos um dia vão falhar com você, porque são seres humanos. Agora, Deus não falha. E se você desiste de Deus hoje, você não vai aguentar no decreto dominical. Não se iluda. Hoje é o momento de você se fortalecer com Deus. Hoje é o momento. Por que Paulo fala em Colossenses 3,13 para a igreja assim? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que a questão de relacionamento não é uma questão simples. Mas, queridos, é na igreja que nós desenvolvemos a capacidade de nos relacionarmos. Porque são tantas pessoas com culturas diferentes e ideias diferentes, que nós, quando aprendemos a nos harmonizarmos, estamos atingindo a plenitude da união que o Espírito Santo quer. E a igreja avança. Vocês entenderam? Então, está na sua vida, na sua capacidade, você vai escolher se você vai ser o trigo que irá para o celeiro de Jesus, que é o céu, ou se você vai ser o joio que vai ser lançado no fogo para ser queimado. Isso é você que escolhe. Mas você não pode sair daqui de dentro, porque senão você vai para a Babilônia. Você vai automaticamente para o reino de Satanás, lá fora no mundo. Não é? Por que existe esse termo nos escritos de Ellen White chamado sacudidura? Queridos, a sacudidura
é um momento da história que já começou, mas que tem duas fases da sacudidura. Ela já começou há muito tempo, só que hoje continuam algumas pessoas sendo sacudidas, mas a sacudidura final virá com muito mais força. A sacudidura é para sacudir o povo de Deus, para Deus separar o joio do trigo. Então, e o trigo, ele permanece, o que cai fora é o joio, a planta ruim. Então, se existe o termo sacudidura nos escritos de Ellen White, é sinal de que os filhos de Deus não vão sair, eles vão ficar. Quem vai sair é a erva daninha. Então, quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, o que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Olha esse texto aqui, queridos, os Testemunhos Seletos, volume 1, página 61. Diminuirá o número das pessoas que compõem esse grupo. Alguns, pela sacudidura, foram lançados fora, ficando à beira do caminho. E quem são esses aqui lançados fora? São os santinhos que acham que são mais santos que estão aqui dentro? Não. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam aos que haviam prezado a vitória o bastante para suplicar com insistência. Não a alcançaram, sendo deixados aonde? Atrás e em trevas. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros que aceitavam a verdade e cerravam as fileiras. Ainda os anjos maus se lhes aglomeravam em torno, mas sobre eles não tinham poder. Vocês estão vendo a claridade desse texto, queridos? Que na sacudidura, a erva daninha sai fora para que outros entrem aonde? Dentro, fiquem nas nossas fileiras. E quem vier para as nossas fileiras, os anjos de Deus vão proteger, mesmo que os anjos maus queiram se acercar ao redor dessa pessoa. Então, como é que uma pessoa em São Juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa. Né? Aqui é claro que vão vir para o nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Né? A mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, o que é o nome Laodiceia no grego? Quer dizer, povo do juízo. É arrepende-te, não saia. Você já leu Apocalipse 19, 13 a 19 a 21, onde Deus nunca diz para a igreja de Laodiceia, saia, mas se arrepende? Parou para pensar nisso? Laodiceia, a igreja de Laodiceia é o povo do juízo, é o povo de Deus que já vive sobre o momento do juízo de investigação, que começou em 1844. E qual é a mensagem de Deus para a igreja? Lá fala que Deus não quer que sejamos laodiceanos, nem mornos, nem frios, mas cristãos quentes, cheios do Espírito Santo. E a mensagem de Deus, quando ele vê que a igreja está numa mornidão espiritual, não é assim, ó, sai dela, povo meu. Pelo contrário, olha o que Deus fala. Eu repreendo e disciplino a quantos odeio? Amo. Sê, pois, zeloso e saia da igreja remanescente para formar um grupo dissidente. É isso que está escrito no texto? O que diz o texto? Arrepende-te e não saia. Como é que a pessoa lê Apocalipse 13, 19, 21 e entende o contrário? Eu não sei como. Eu não sei com que argumento bíblico, com que comentário bíblico viu essa barbaridade. Ou se é uma falta de saber ler o português, ou inglês, né, no caso, quem lê inglês, ou qualquer outro idioma do mundo. E aqui é dito claramente, queridos, quem dentro da igreja de Laodiceia, a igreja que está morna, vencer, e é possível não ser laodiceano dentro da igreja remanescente, porque você está na igreja do período de mornidão, período de Laodiceia, mas você pode escolher não ser laodiceano. Certo? Diz que o vencedor se sentará com Cristo no trono dele. Então, é o vencedor que está aqui dentro, não que saiu para fora. Tá ok, meus irmãos? E mais, quem desistir da fé bíblica verdadeira, como Deus ensinou, vai se perder e não tem conversa. 2 Pedro 2, 20 a 22, na nova tradução da linguagem de hoje, é claro demais. Afirma o seguinte, meu irmão e minha irmã.
Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridos, ter a luz e por livre e espontânea vontade para as trevas é muito sério. A Bíblia fala, Pedro fala assim, era melhor que você nunca tivesse conhecido o Evangelho, do que você conhecer, experimentar a graça de Deus e você abandonar. O castigo será muito maior. Você sabia que nem todos serão queimados como palha no lago de fogo? Leandro, você está falando uma heresia? Não estou falando heresia. Isso está na Bíblia, isso está na última página do capítulo, se eu não me engano é o capítulo 18. Aquele capítulo do grande conflito que fala quem são os espíritos do espiritismo. E que fala também sobre a morte ali. Sabe como é que vai ser o castigo no lago de fogo? Ontem nós lemos alguns textos aqui. O que Lucas 12, 47 e 48 afirma sobre o castigo? Uns receberão muitos e outros. Como é que o castigo vai ser queimar como palha para todo mundo? Não é verdade. E Ellen White comenta o seguinte, que o castigo é proporcional às obras de cada um. Alguns vão queimar como palha, alguns talvez horas, alguns dias e alguns talvez meses ou anos, eu não sei. E nós lemos também ontem, em Mateus capítulo 11, a quem muito se dá, muito será exigido. E a quem pouco se dá, pouco será exigido, mas será exigido do mesmo jeito. Depois do castigo proporcional, aí sim se cumpre Malaquias 4, 1 a 3. Que os ímpios se desfazem em cinzas. E o Salmo 37, 20, que afirma que eles viram como fumaça. Aí sim a destruição definitiva. Mas antes vem o castigo. Então, irmãos, para nós conhecermos a luz e abandonarmos essa luz aqui, o negócio é muito sério. Né? O negócio é mais sério do que imaginamos. Vamos continuar aqui. Eu queria que vocês meditassem agora comigo nesses trechos que nós vamos ver do livro A Igreja Remanescente. Como eu falei para você, quem ler esse livro, ele não sai da igreja. Ele não vira dissidente. Se virar é porque teve algum problema espiritual, o diabo pegou ele, alguma outra coisa que eu não sei explicar, que só Deus sabe. Certo? Quem sou eu para querer julgar? E eu quero analisar com vocês alguns textos que mostram que o iludido, ou rancoroso, ou apóstata, ele está errado em reinterpretar Apocalipse 18:4. Deus fala, saiam de Babilônia, eles dizem, não vão para lá. Saiam da igreja remanescente e vão para a Babilônia. Né? Esses textos são fortes. Vocês vão ter coragem de continuar acompanhando, senão eu termino o estudo aqui. Vocês querem continuar ou não querem? Quantos querem, levante a mão. Quem não quiser, não tem problema. Pode sair, porque os textos são pesados. Quem estiver na internet também, se você não tem forças, desligue, vá para outro site. Né? Agora, se você tem coragem, fique aqui para você aprender da Bíblia. E aprender da irmã Arte também. Então, que bom que vocês querem continuar. Senão eu ia parar, porque se você tem medo, eu vou parar. Agora vai começar o forte. Você acha que eu comecei? Eu estava só esquentando. Né? Deus tem muita coisa para nos ensinar. Olha aqui. Primeiro ponto. Ellen White nunca pregou a separação da igreja e sempre a união. Olha o que diz o livro A Igreja Remanescente, na página 52. Eu não vou ler toda a citação porque é grande, mas eu vou ler alguns trechos. Os que têm proclamado ser a igreja adventista, sétimo dia Babilônia, têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Será que não acontece isso hoje? As pessoas pegam os livros de Ellen White para dizer que ela hoje está contra a conferência geral, outra contra a igreja. Ela profetizou que ia acontecer isso. E ela continua. Mas por que é que não apresento aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem? Unidade da igreja.
Por que não citar as palavras do anjo, o anjo assistente que falava com ela? Univos, univos, univos. O anjo assistente sempre falou para Ellen White, Deus quer unidade, não quer dissidência. E ela falou por 3 vezes que o anjo falou para ela, união, união, união. Quem prega dissolução, divisão é o diabo. Vocês lembram do diabo, né? O capeta, o Satanás, o Beuzebu, o bode preto, é esse mesmo. Certo? É esse mesmo que prega esse tipo de coisa, de afastamento. E aí ela continua. Nessas mensagens, ou seja, de que a igreja babilônia, se revela claramente a astuta atuação do Espírito Santo? Não, de quem? Do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição da unidade. Esses mestres seguem as labaredas de seu fogo. Agem segundo o seu juízo independente. Isso não diz nada para você? Quem quer formar teorias independentes da igreja e negar o resto, isso não lembra você alguém, algumas pessoas assim? Juízo independente? Está indo para qual labareda? Do fogo. E embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos. Não, eu sei tudo, não preciso de conselho de ninguém. Essa é a ideia deles. E avançam em seu caminho até se tornarem justamente o que Satanás deseja. De espírito desequilibrado. Eu não vi um dissidente de espírito equilibrado. Nunca vi. Você vê a pessoa que é dissidente, ele tem um problema emocional. Não estou dizendo que nós não temos, todos nós temos problemas emocionais. Só que uns têm mais grau do que outros. O dissidente é desequilibrado em alguma questão da vida. Faça o teste para você ver. Não sou eu que estou falando, quem está falando é Ellen White. Querem processar, processem ela. Eu não. Eu estou lendo o que ela falou aqui. Né? E continua. O segundo ponto, Ellen White afirmou que aqueles que creem ser a sacudidura uma desculpa para sair do povo remanescente, fazem a obra do diabo. O diabo é o pai do quê? Da mentira. Está lá em João 8,44. Olha o que ela diz. Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo, de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Você não vê gente achando que é mais santa que os que estão aqui dentro? Ela continua, tudo isso agrada a quem? Ao inimigo. Ela menciona que fazem exibições de fanatismo. E isso é o que Satanás quer. Você já pensou, o dissidente está agradando o capeta, não está agradando a Deus? E ele não consegue enxergar. Eu não sei se estou falando para algum dissidente aqui essa noite. Ou para você que está assistindo, mas eu te pedi em nome de Jesus, pare com isso. Que sentido tem a sua vida se você só existe para pregar contra a igreja? Você não batiza ninguém? Você não prega as 3 mensagens para as pessoas? Você não está bem como poderia estar com a sua família, nem com o seu coração? Pare com isso, você está se destruindo. O que você quer da sua vida? Combater a igreja ao invés de ajudar a igreja a crescer? Tire de lado o seu rancor, as suas mágoas pessoais. Converse com quem lhe ofendeu para que peça-se desculpas. E pare de ser rancoroso, senão você vai virar um dissidente e vai para o inferno. Ou melhor, para o lago de fogo, porque esse termo não existe na Bíblia. Né? Terceiro ponto. Ellen White advertiu que a sacudidura já entra em ação. E como é que a sacudidura virá, meus amigos? Pela introdução de falsas teorias na igreja. E quem que será presa do inimigo? Os estudantes superficiais e os rancorosos. Olha que textos fortes, minha gente. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus por sua causa serão o quê? Joeirados. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Você já viu algum dissidente que não tem esse perfil aqui? Eu nunca vi.
o indivíduo é amargurado, ao invés de pedir perdão ou perdoar, ele faz da heresia uma fuga emocional, e aí ele começa o quê? A ser como a areia movediça, desce e não sobe mais. E ele faz isso para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura, ao invés de seguir Mateus 18, 21 e 22, que manda perdoar até 70 vezes 7. Estão percebendo, queridos, que o que a dissidência, o que se separar de Deus faz com uma pessoa? Ela, com esses textos aqui, vários não conseguem ver essa luz. Mesmo os textos estão tão claros. Mas graças a Deus, porque muitos de vocês aqui, todos vocês aqui, estão compreendendo a mensagem, e eu sei que muitos que acompanham na internet também estão compreendendo. Não vão se deixar mais enganar por teorias e ensinamentos do diabo, especialmente por sentimentos de rancor, porque Deus não quer isso para você. Como que nós devemos nos prepararmos para a sacudidura, queridos? Aqui tem 3 textos. Você pode ler 1 Pedro 1,19, Mateus 24,15 e Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 112. Esses 3 textos mencionam que um dos preparos, tem muitas maneiras, né? Um dos preparos é estudar as profecias. Estudar é uma coisa, distorcer é outra. Certo? Não confundamos. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Antigo e Novo Testamentos. Haja luz, sim, luz em vossas habitações. Por isso devemos orar. O Espírito Santo brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos ao entendimento para que possamos saber o que é verdade. Veja que promessa linda, queridos. Se nós estudarmos Daniel e Apocalipse, não serão livros lacrados. E não só Daniel e Apocalipse, mas as profecias do Antigo Testamento. Diz o texto que o Espírito Santo vai brilhar sobre as páginas da Bíblia e vai abrir o quê? O seu entendimento. Para você saber o que é verdade. Se você estudar a Bíblia, especialmente Daniel e Apocalipse, porque são 2 livros proféticos para o tempo do fim, você vai entender a mensagem de Deus para a sua vida. Que livros maravilhosos, quando nós entendemos a mensagem deles. Né? Aqui eu tenho algumas perguntas para fazer para quem é dissidente. E para você que não é dissidente também, você que está aqui, que está nos assistindo, para você analisar uma coisa. O que fala Mateus 7,16? Eu queria que vocês lessem para mim, enquanto eu tomo uma aguinha. O que diz Mateus 7,16? Pelos... Continuem. Colhem-se... Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Se você planta maçã, você não vai colher laranja. Você vai colher maçã. A mesma coisa é uma pessoa que se diz estar com Deus. Você conhece ela pelo fruto que ela produz. Ela não pode dizer, eu amo a Jesus, mas ela é dissidente. Eu amo a verdade, mas ela sai da igreja. Não. Pelo fruto dela você conhece se ela é uma erva, se ela é uma planta frutífera ou uma erva daninha. Algumas perguntas que eu paro para analisar, meus amigos. Qual dissidente se preocupa em seguir esse conselho? De ter frutos que demonstrem na vida dele que ele realmente segue a Jesus. Outra pergunta. Quantas pessoas os dissidentes trazem para a igreja? Quantas? Na verdade eles tiram. Isso é satânico, né? Isso é satânico, isso é diabólico. Quantas pessoas são conduzidas a Jesus por meio do batismo, pelo trabalho deles? Não, eles querem conduzir, é só rebatizar, né? Sai da igreja verdadeira, se rebatiza e faz parte de um grupo dissidente. Ou muda o batismo, né? O batismo não é mais em nome da Trindade, mas daí é em nome de Jesus. Porque Atos 2, 38 e outros textos no Atos falam que é para batizar em nome de Jesus. Como se Pedro tivesse autoridade para mudar o batismo que Cristo estabeleceu. Né? Não dá para acreditar numa coisa dessa. Outra pergunta. Se a mensagem do Evangelho eterno, contextualizada nas 3 mensagens angélicas, é para os de fora, por que pregar para os de dentro? Essa é uma pergunta que eu faço para quem é dissidente. Por que você prega para os de dentro e não prega para os de fora? Você não está vendo que está provando que você está seguindo o diabo, mesmo sem querer? Queridos, as 3 mensagens angélicas são para os de fora. Eu não tenho que estar pregando para aqui dentro para poder tirar a gente daqui de dentro. Quem faz isso está sendo seguido por outro Espírito e não pelo Espírito Santo. Ponto 4.
que ensina que se deve sair da igreja está sendo usado pelo diabo. Olha o que diz esse trecho. Quem está dizendo é o livro A Igreja Remanescente, página 55, não, Leandro. Eu estou refletindo essas ideias e fazendo alguns comentários. Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não é isso que o dissidente diz hoje? Já dizia nos dias de Ellen White. Não sois o único homem que Quem que tem enganado essa pessoa? O diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permite-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. O indivíduo que lê esse texto e continuar sendo dissidente, eu acho que ele vai demorar algumas décadas ou séculos no lago de fogo, antes de virar fumaça ou cinza. Eu não acredito. Diferente, né? Porque você vê claramente que quem fala para sair, da igreja para ser salvo, está sendo enganado pelo diabo e diz que ele está promovendo um engano satânico para criar confusão e não a unidade da igreja. Ponto 5. Muitos são enganados por causa da curiosidade e desejo pelo novo. Sabe por que algumas pessoas ficam dissidentes, meus amigos? Veio uma teoria nova de alguém que gosta, e aí pensa, não, mas essa pessoa me trata tão bem, é tão boa para mim, não é possível que isso aí não seja de Deus. Aí acaba sendo enganado, quando percebe, já é um dissidente, aí acha que é mais santo que os outros. Olha o que diz esse texto aqui. Meus irmãos, se estáis ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estáis errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Quem que usará essa pessoa? Satanás usará toda pessoa a que possa ter acesso, inspirando homens a criar o quê? Falsas teorias, ou a se desviar por qualquer tangente errada, para dar origem a olha essa palavra, o dissidente, ou o que não é dissidente, às vezes o fanático, ele diz assim, não, essa mensagem minha agora vai criar um reavivamento. Vocês perceberam que tem uns reavivamentos que o diabo ajuda a fazer? É comum você ir, às vezes, num acampamento cristão, aí uma pessoa é possessa, aí o diabo começa a falar assim, ou o demônio, pois eu gosto de você que escuta tal música de tal CD. Eu gosto de você que usa essa saia desse comprimento. Eu gosto de você que usa essa calça comprida. Aí vai todo mundo lá, queima a calça, queima o vestido, queima o CD. Tão santinhos ali em uma semana. Ou seja, foi o diabo que reavivou eles. Aí depois de 2 semanas, ou até menos, já passou o efeito da emoção, continua fazendo pior ainda, mais porcaria. Gente, como é que nós vamos deixar o diabo reavivar-nos? Onde estamos com a nossa cabeça? O diabo e teoria falsa não reaviva ninguém, coloca no lago de fogo. Se você depende disso para ser reavivado, você vai ser só reavivado pelo capeta. Não tem como, né? E aqui continua. Falso reavivamento e assim desviar as pessoas do verdadeiro assunto para esse tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão o quê? Cheias de curiosidade e do desejo de alguma coisa nova. Sabe o indivíduo que nunca se contenta com o que tem na vida? Que é curioso, ele vê uma teoria nova, ou a vida está meio sem graça, ele abraça a heresia, porque é uma coisa nova, vai dar mais prazer, vai dar um senso de que descobriu algo maravilhoso que ninguém nesses milênios jamais descobriu. Cuidado se você tem esse sentimento. Cuidado, porque isso pode levar você à ruína. E 6º ponto, mesmo sendo a igreja imperfeita, Deus não a destruirá por causa da sua imperfeição. Afinal, ela é objeto do amor de Deus e há muito trigo no meio do joio. Vamos ler essa parte destacada? Deus não destrói sua igreja por causa da sua
imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Satanás traz para a comunhão pessoas não convertidas. Esses dois pontos são importantes. Primeiro, Deus não destrói a sua igreja, porque Ele a ama, mesmo sendo imperfeita. Segundo, tem pessoas que têm zelo e um falso entendimento, que querem purificar a igreja, achando que tem que fazer uma reforma na vida dos outros, sendo que a reforma é na própria vida. E terceiro, o diabo pode converter pessoas. Por que existe o joio dentro da igreja? Quando você lê a parábola, a erva daninha foi plantada por quem? Por Deus? Por quem? Pelo inimigo. Então, gente, o diabo converte. Se você é um trigo de Jesus, não deixe que a planta daninha que o diabo trouxe aqui para dentro, ou aonde você estiver agora, não deixe que essa planta daninha tire você do celeiro de Jesus. Não deixe. Deus converte muitas pessoas, o diabo também traz gente para prejudicar você. E você não pode deixar que isso aconteça com você. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para ser salvo. Você não pode entregar a sua coroa de mão beijada para Satanás. Seja por influência de quem for, a salvação é individual. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa no universo. Queridos, ninguém vai preencher o lugar de vocês no céu. Se um de nós faltar, por nossas escolhas erradas, Deus vai ser aquele pai com uma eterna saudade daquele filho que saiu de casa, deixou o quartinho dele arrumado e nunca mais voltou. Você não pode sair do meio do povo de Deus. Porque Deus ama muito você. Você não pode se deixar enganar. Deus tem luz para você. E por mais defeituosa que seja a igreja, ela será a luz do mundo. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Por mais imperfeitos que sejamos, Deus quer nos usar apesar das nossas imperfeições, para iluminar a vida das pessoas. Não é uma coisa maravilhosa isso? Não é maravilhoso saber que Deus ama você independente do que você faz, independente do que você é, independente dos seus erros? Olha o que diz o texto. Embora existam males na igreja, e tenham de existir até o fim do mundo, eu e você não podemos mudar isso, né? Porque tem o trigo e o joio na igreja. A igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. O texto não diz dissidências. Dissidências não são objeto de consideração de Cristo, apenas a igreja. Está claro o conceito aqui, queridos? Quem é que é objeto de consideração de Deus? A igreja ou os dissidentes? A igreja. Não que Deus não ama o dissidente. O fato dessa palestra estar sendo dada hoje é porque Deus ama o dissidente. Deus quer que ele deixe ser dissidente. Agora, se ele permanecer na dissidência, pode saber que a atenção de Deus não é voltada para o movimento dele, é para ele como indivíduo, porque Deus quer salvá-lo. Mas para o movimento não, a atenção de Deus é voltada apenas para a igreja, mesmo que seja débil e defeituosa. E, para finalizarmos, queridos, Ellen White, ponto 8, em 1915, no ano da morte dela, ela falou claramente que Deus não rejeitou a voz da Associação Geral. Alguns dizem que Ellen White diz que Deus já rejeitou a Associação Geral. Não, isso não é verdade. Quem fala isso está mais por fora que você já sabe, em arco de barril. Não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado. Penso que não mais terei testemunhos para o povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, preciso aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Mesmo que tenhamos que aprender algo mais, Ellen White fala que Deus confiou esses homens, a igreja, confiou ao cuidado deles o crescimento e progresso da causa, queridos. Graças a Deus por isso. Apesar de pecadores, Deus confia a seres humanos a orientação, a direção da causa, porque a causa não vai terminar. A dissidência vai terminar, a causa de Deus não.
E aqui para finalizarmos, últimos 2 slides. Se você for fiel, você não precisa ficar com medo da sacudidura. Se você for fiel, não precisa ter medo. Do momento em que seremos sacudidos por causa de falsas teorias na igreja, que alguns saem e outros permanecem. Olha que tem essa promessa. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. O que acontecia com a igreja quando era sacudida pelas teorias falsas? Olha aqui, ó. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada. Estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Ela escreveu isso aqui, saiu isso aqui de uma meditação matinal em 77. Queridos, nos momentos de sacudidura da igreja, Deus promete duplicar a presença dos anjos na sua vida. Você só vira dissidente se você quer, porque Deus vai te proteger. O inimigo está trabalhando diligentemente para ver quem poderá acrescentar as fileiras da apostasia. Ele está trabalhando, por isso que muita gente sai e se apostata. Mas o Senhor logo virá, e muito em breve cada caso será decidido para a eternidade. Jesus vai voltar, e você vai ficar do lado de quem? Eu recomendo que você fique do lado desse ser aqui que tem essa promessa. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você já está com a vitória garantida, meu irmão e minha irmã. Porque a sua coroa da glória, de acordo com 2 Timóteo 4, 7 e 8, já está guardada. Você só precisa recebê-la. E para receber, você tem que fazer só uma coisa. Perseverar no caminho aonde Deus trouxe você. Se você fizer isso, a sua coroa está guardada, vai ser entregue para você. Agora, se você desistir, virar dissidente, infelizmente, quando se fechar a porta da graça, seja antes da volta de Cristo ou por ocasião da morte, porque quando a pessoa morre, acabou a chance. Aí a pessoa não terá mais chance. Mas lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, que nos momentos de sacudidura, o dobro de anjos vem cuidar de nós. Não tenham medo. Sigam em frente, meus irmãos. E que Deus abençoe a vocês. Amanhã nós teremos a palestra A Terapia do Abraço. Amanhã vocês têm que sair daqui formados em terapia do abraço. Né? Todo mundo vai ser terapeuta do abraço amanhã. E eu vou aproveitar, como a palestra é curtinha, responderei as últimas 9 perguntas que ficaram ontem. Eu quero desejar a vocês, queridos, uma ótima noite. Que Deus abençoe muito a vida de vocês todos. Obrigado por terem vindo. Quero também que Deus abençoe ricamente aos nossos amigos internautas que acompanham a programação aqui na igreja de Richmond. Que Deus guarde vocês. E lembre-se de uma coisa. Quanto maiores os problemas, maior o número de anjos para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37, verso 4. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pedir que Deus nos fortaleça, queridos, para nós não sermos dissidentes. E se alguém é dissidente, que volte a Deus enquanto é tempo. Cristo está voltando e nós não podemos perder tempo. O salmo que fala que o anjo do Senhor se acampa é o Salmo 34, 7, tá bom? Vamos orar. Amado Criador, nós aprendemos hoje que o Senhor, quando chama um povo remanescente para ensinar uma verdade para determinado contexto social, o Senhor chama para que esse povo seja fiel a Ti e não para que saia de dentro do seu povo que o Senhor chamou. Nós aprendemos hoje, Senhor Deus, que quem ensina que a igreja adventista é Babilônia ou está apostatada é uma pessoa que está sendo usada pelo diabo. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que se alguma pessoa que nos assiste ou está aqui se permitiu usar por Satanás, que Satanás não tenha poder mais sobre essa pessoa. Que o Senhor liberte essa pessoa. Que o Senhor dê a essa pessoa perdão no coração. Que ela perdoe as pessoas que a magoaram. Que ela perceba que Deus chamou um povo para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que essa pessoa perceba que Deus convida as pessoas para saírem da Babilônia espiritual e não para voltarem a ela. Nos dê entendimento disso, Senhor. E muito obrigado, porque quando a igreja é sacudida por falsas teorias, o Senhor manda o dobro de anjos para cuidar de nós. Nos dê sabedoria, nos dê perseverança para que nós não entreguemos de graça a nossa coroa para Satanás. Abençoa as famílias aqui representadas e nos traga à noite amanhã para continuarmos o nosso estudo da sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.